Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor por escutar, me fazes cair das cadeias em mim, és fiel, Senhor, me diz em mim palavras de amor, esperanças em ti, ao sentir o teu toque, por tua vontade, liberta o meu ser, o clamor desse lugar. Eu venho me lembrar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou das fraquezas, diante da tua grandeza, o que se vê o coração seu, de corpo responde a minha alma não mente, som da glória esse coração, nada Senhor se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim, o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim. Faça morada em mim, Senhor. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui das fraquezas, diante da tua grandeza, o que se vê o coração sente, de corpo responde a minha alma não mente, som da glória esse coração, veja Senhor se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Espírito Santo o meu coração faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui.
Os irmãos estão assistindo, né, pela internet, falando conosco. Os irmãos, né, lá de Campina, de outros estados, do sul. Deus abençoe. Os irmãos de Belo Horizonte, tem outros, e não dá para falar todos, mas Deus abençoe. Conosco, né? Deus, aleluia. Que o Senhor possa estar te abençoando nesses dias, né? O Senhor possa estar acrescentando sobre a nossa vida. Estamos muito felizes, honrados, né? Mais uma vez, sabemos que os irmãos estão presos pelo trabalho, outros estão gripados, mas o povo que tem aqui, né? Deus, e eu sei que grandemente o Senhor estará acrescentando sobre nós. Glória a Deus, né? Os irmãos da Macônia são lá da Flórida, amém? Glória a Deus, né? Conosco, bênção, né? Aleluia, esteja em pé. Pastor Marconi, irmão, eu tenho, nem vou falar, senão vocês vão achar, né? Mas eu tenho uma admiração grande pelo pastor Marconi, pelo ministério dele, né? Eu solteiro, irmãos, né? E vai até louvar, vai estar louvando aqui. Mas assim, é importante isso, sabe, irmão? E depois eles falam de pastor. Eu caminhei uns 10 anos aqui, no Brinde, e tempos, né, junto com o pastor Marconi. Tem muita saudade do pastor. Mas Deus sabe. Você vai contar o pastor Sérgio Elias, né? Pastor Sérgio Elias, esposa da pastora Denise, né? Pastora Denise, né? Amém. Glória a Deus. Pastor Denise, já me defendeu na época de um evento que nós fizemos no hospital, e foi isso, né? Vamos estar novo, né? Compartilhar, por exemplo, aprender da instrumentalidade que os irmãos têm. Aleluia. Glória a Deus, né? Pastor Sérgio Elias, né? Pastor ali de Cristo, né? E grande nome de Deus, né? Que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria que os irmãos se atentassem para isso, viu, irmão? Nós temos 3 palestrantes, todos eles são pastores de igreja, sabe? Então, algumas coisas que eles vão falar aqui é algo que eles carregam no ministério. É um pouco diferente as mensagens, né? As palavras, os ensinamentos, né? Eu quero estar recebendo o pastor Sérgio Elias nessa noite, né? Aqui, pastor Sérgio, né? Glória a Deus, né? Nós vamos nesse momento estarmos todos de pé, vamos receber esse servo de Deus aplaudindo a Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, né? Vamos dizer, né, a todos esses irmãos, vamos dizer, sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Viu, pastor? Fique à vontade, viu? Glória a Deus, está na sua casa, na sua igreja. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Amém. É um prazer muito grande estar aqui. Pela primeira vez, minha esposa já esteve aqui e ela me contou com muita alegria da experiência que ela viveu quando esteve aqui, adorando a Deus com os irmãos e ministrando a palavra também. Então, eu louvo a Deus por poder participar dessa escola bíblica. Pastor Elivaldo, muito obrigado pela confiança do irmão, de me convidar, e louvo a Deus pela sua vida, por esse ministério que Deus tem me dado aqui nessa região, e também em outros lugares, né, do Brasil, por aí afora. A pastora Margarete também, prazer revê-la. E como já foi mencionado aqui, uma surpresa agradabilíssima, o pastor Marconi estar aqui conosco nessa noite, né, companheirão. Eu que não sou bobo nem nada, já peguei ele para pregar domingo de manhã.
Mas é uma alegria estar com vocês. Quem está feliz de estar na casa de Deus nessa noite? É bom estar na casa do Senhor, não é verdade, gente? Frio no calor, na chuva, na neve, a casa de Deus é sempre um lugar muito gostoso. É muito agradável. Até o pardal, diz a Bíblia, encontrou casa, né, andorinha, ninho para si. Eu fui pastor na roça durante alguns anos. Aliás, quando minha esposa começou a namorar comigo no Brasil, eu era pastor no interior. E depois nós nos casamos e ela deixou o Rio de Janeiro e foi morar na roça. E lá na roça, lá no meio do canavial, interior de Campos, a Baixada Campista, ela ia comigo na garupa da minha bicicleta, fazer visitas, irmãos e pro culto. Coisa boa, tempo bom, né? Eu estou falando isso para dizer para os irmãos que... Para dizer para os meus irmãos que na nossa igreja, a igreja que nós pastoreávamos lá na roça, de vez em quando nós descobríamos uns ninhos de passarinho dentro da igreja. Curioso, né? Os passarinhos faziam ninhos na armação do telhado. E aí eu tinha que convidar os presbíteros, os diáconos, para me ajudar a remover os ninhos, porque os passarinhos sujavam dentro. Um dia eu me lembrei da palavra do Senhor, do Salmo 84, não, os passarinhos estão fazendo aquilo que a Bíblia diz que eles fazem, encontram casa. Até os passarinhos descobriram que a igreja é um bom lugar seguro, ninguém taca pedra neles, né? Não tem menino para tiradeira, não tem predador. Sabe, meus irmãos, tem passarinhos que já descobriram coisas que muitos crentes não descobriram ainda, que a igreja é um bom lugar para viver. Não é verdade? Mas vocês já descobriram, por isso estão aqui nessa noite fria, já sabem daquilo que o passarinho descobriu. A casa do Senhor é um lugar precioso. Então é um prazer estar aqui. Eu pretendo compartilhar com os meus irmãos, falando de passarinhos, vamos falar aqui sobre algumas coisas nessa direção. Nós vamos examinar juntos a palavra de Deus e, com a graça do Senhor, descobrir nela algumas características da liderança cristã. Esse é o tema da nossa escola bíblica, características dos líderes e obreiros. E eu quero fazer isso, porém, eu quero modificar um pouco a abordagem que geralmente eu uso. Normalmente, quando eu falo sobre princípios e características de um obreiro, de um líder cristão, geralmente quando eu vou buscar fundamentação, inspiração para falar sobre esse assunto, eu penso sempre nos grandes nomes da história bíblica e também do universo evangélico. Geralmente, quando se fala em liderança, modelos de liderança cristã, nós geralmente pensamos nos grandes patriarcas da Bíblia, Abraão, Moisés, José, que são realmente modelos para qualquer líder. Ou então pensamos nos grandes profetas da Bíblia, Elias, Eliseu, Daniel, são nomes comumente usados para traçar o perfil de um líder aprovado por Deus. Não é verdade? Ou então nós pensamos nos grandes líderes de Israel, Josué, modelo extraordinário de líder, de obreiro de Deus, Samuel, Davi e tantos outros. Ou então nós pensamos nos grandes nomes do Novo Testamento, apóstolo Pedro, Tiago, apóstolo Paulo. E se quisermos sair do universo bíblico e pensar no contexto da igreja cristã em geral, nós vamos pensar em certas referências extraordinárias, como John Wesley, Charles Finney, Dwight Moody, Billy Graham. A gente está quase completando 100 anos de idade, né? Uma vida impecável, testemunho bonito, reverendo Billy Graham. Então, quando pensamos em características de líderes, ou pensamos nos grandes nomes da Bíblia, ou pensamos nos grandes nomes da igreja evangélica no passado e no presente. Hoje eu quero mudar um pouco essa minha abordagem costumeira, que é correta. Não é nada de errado nisso, muito pelo contrário. Eu mesmo tenho usado essa prática ao longo da minha vida cristã e do meu ministério ao Senhor. Tenho me inspirado, procurado inspiração dos grandes homens da Bíblia
bem como nos líderes e obreiros e pregadores, pastores, homens de Deus, que me influenciam muito, seja pela leitura de livros, seja pela participação em conferências, seja por todo tipo de evento onde eu tenho podido participar. Eu tenho essa prática. Eu tenho modelos até hoje no meu coração que me inspiram muito, homens e mulheres de Deus que eu respeito muito. Mas hoje eu quero mudar um pouco a minha abordagem. Ao invés de pensar nos grandes referenciais, os grandes modelos, os grandes nomes na Bíblia e fora dela, eu queria convidar vocês a pensar em coisas pequenas. Eu gostaria que o Espírito Santo, pela sua misericórdia, nos desse graça para aprender um pouco mais sobre características de um obreiro, de um líder cristão, com coisas muito pequenas. Hoje nós vamos deixar de lado por um momento os grandes referenciais e vamos permitir que a palavra de Deus nos ensine através dos pequenos referenciais. Eu comecei falando aqui do passarinho, né? Então vamos seguir por esse caminho aí, com a ajuda de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode dizer amém? Amém. Então, o tema da minha palestra é características da liderança cristã que a sabedoria divina escondeu em pequenas coisas. Um título aparentemente grande, não é? Obrigado aí, meu querido. Características da liderança cristã que a sabedoria divina escondeu em pequenas coisas. Quem pode repetir comigo? Características da liderança cristã que a sabedoria divina escondeu em pequenas coisas. Zacarias capítulo 4, versículo 10, está aí na referência, talvez alguns até se lembrem, afirma que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Em outras palavras, existem coisas pequenas nesse mundo que têm grandes lições para ensinar. E eu vou, com a graça de Deus, trabalhar com vocês aqui 4 pequenos seres que vão fornecer inspiração para a nossa liderança, o nosso ministério. Todos vocês aqui são pessoas seriamente comprometidas com a obra de Deus, eu não tenho a menor dúvida disso. Só de saírem de casa uma noite fria dessa de sexta-feira para estar aqui na casa do Senhor, para essa escola bíblica, já fala muito de quem vocês são. Eu não preciso nem conhecer vocês há muito tempo para já saber que eu estou lidando aqui com um auditório nobre, pessoas que valorizam a palavra de Deus. Verdade ou não? Amém. Então eu gostaria que você cumprimentasse aí esse nobre, essa nobreza, esse homem, essa mulher de Deus. Diga parabéns. Muito bom estar do lado de um nobre, de alguém que valoriza o ensino da palavra de Deus, que não mede esforços para crescer no conhecimento da palavra. Bom, meus queridos, então o nosso assunto é sabedoria. O que é que a sabedoria divina pode nos ensinar a respeito de ministério, liderança, através desses 4 seres, dessas pequeninas coisas que vamos examinar juntos aqui, ok? Mas antes de entrar propriamente no assunto, quem pode concordar comigo que sabedoria é uma coisa muito importante? Verdade ou não? Aliás, a Bíblia chega a dizer que a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é mais importante do que a inteligência. Alguém pode pensar que sabedoria e inteligência tratam-se da mesma coisa, mas há uma diferença importante entre elas. Uma pessoa pode ser muito inteligente, ter uma capacidade extraordinária de raciocínio, de memorização, de articulação de ideias, e, no entanto, ser uma pessoa estúpida, rude, que não consegue se relacionar com as outras pessoas. Existem muitos gênios estúpidos, como dizem por aí. Pessoas que são absurdamente inteligentes, mas são intoleráveis. Porque são rudes, são estúpidas, são difíceis de conviver. Quer dizer, não conseguem viver. E sabedoria tem muito a ver com saber viver. Sabedoria é mais importante do que a informação. Conhecimento. Há muita gente que tem muito conhecimento, seja teológico, seja tecnológico, seja secular ou religioso,
mas não tem sabedoria. Eu me lembro muito da história que aprendi quando era menino, um livro que li há muitos anos atrás. Era a história de um doutor que foi passear na roça, e esse doutor, muito inteligente, muito conhecimento, disse que a sabedoria é mais importante do que a inteligência e o conhecimento. Esse doutor tinha muito conhecimento e era muito inteligente. E foi passear na roça. E ao passear na roça, ele precisou atravessar o lago de um lado, da margem do lago para outra margem. E ele então contratou um senhor matuto que vivia, ganhava o seu pão exatamente atravessando as pessoas de uma margem do lago para o outro. Esse senhor muito simples, da roça, semi-analfabeto, embarcou o doutor na sua canoa e começou a atravessar a canoa do lado para o outro, conduzindo o doutor. No meio do caminho, o doutor começou a fazer perguntas ao matuto. A primeira pergunta que ele fez foi: escuta aqui, moço, o senhor conhece de direito? Eu disse, não. Quem não conhece direito não sabe o que está perdendo. Está perdendo metade da vida. E matemática, o senhor conhece? Eu sei fazer algumas contas. Meu senhor, não é possível. Quem não conhece matemática está perdendo a metade da vida. Inglês o senhor fala? Não é possível. Quem não sabe falar inglês perdeu metade da vida. Ele foi naquela viagem curta, desfilando o seu conhecimento, pobre de matuto. E o matuto foi sentindo cada vez mais diminuído naquela conversa. No meio do lago, aconteceu um acidente, e o barco virou, e o doutor começou a dar traçada, e começou a se afogar, e o matuto sabia nadar muito bem, perguntou: doutor, o senhor sabe nadar? Eu disse: não. Você aceita muito, quem não sabe nadar no meio do lago pode perder a vida toda. Sabedoria é mais importante do que inteligência, sabedoria é mais importante do que conhecimento. E a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Ele chegou a dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e liberalmente, e não lança em rosto de ninguém. A sabedoria que Deus concede, jamais Ele vai usar isso para jogar na nossa face. E não lança em rosto. E o livro da sabedoria não é outro senão a própria Bíblia. Agora eu pergunto aos meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs: será que a sabedoria é importante para um obreiro cristão? Para um líder cristão? Por que é que a sabedoria é importante para o líder cristão? Quem pode me ajudar? Por que você acha que a sabedoria é importante na vida de um líder cristão? Que é importante, nós concordamos, né? Mas por quê? Puxa, por favor. Como é seu nome, irmã? Tatiana. Missionária? Missionária Tatiana. Exatamente, né? Essa é uma das razões principais porque a sabedoria é fundamental na vida de um líder cristão. Existem problemas nas igrejas? Na minha eu sei que tem. Lá na Metodista Livre de Cristo eu sei que tem. Eu imagino que não é só na minha, na verdade. Existem problemas nas igrejas. E o líder, o obreiro cristão, ele funciona mais ou menos como um bombeiro. Ele é um apagador de incêndio. Ele está sempre com o seu extintor preparado. Verdade ou não? E o Senhor conta com ele, o pastor conta com ele ou com ela, exatamente para ajudar a apagar os possíveis incêndios. Quando os problemas surgem, sabedoria ajuda a eliminar o problema já no nascimento. Então, é fundamental que o líder tenha sabedoria, porque ele vai lidar com situações difíceis, conflitos, problemas, crises. Existe um exemplo na Bíblia de alguém que enfrentou uma situação difícil assim, um líder, um homem de Deus,
vocês querem examinar comigo? A história é bastante conhecida. Eu vou fazer o seguinte, até em função do tempo, eu vou dar só a referência e aí depois, se os irmãos e irmãs quiserem, podem conferir em casa. 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28, é uma história muito conhecida. 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. É a história do rei Salomão, alguém que recebeu de Deus uma porção extraordinária de sabedoria. E um dia, assim que Salomão subiu ao trono, apareceram duas mulheres diante do rei. Quem pode me ajudar a reconstruir a história aqui? O que foi que essas mulheres foram dizer ao rei? Elas compareceram perante Salomão. E qual era a queixa dessas duas mulheres? Uma delas se antecipou e disse alguma coisa. O que foi que ela disse? Quem se lembra da história? Pois não. Exatamente. Como é o seu nome, irmão? Irmão Wesley. Exatamente. Uma delas disse assim: olha, rei, nós somos roommates. O negócio de problema com roommate é antigo, né? Verdade. Nós somos roommates. Nós dividimos o mesmo quarto. E eu dei à luz a uma criança e a minha roommate também deu à luz a uma criança. E aconteceu, rei, que no meio da noite um dos bebês morreu. E essa minha roommate aí, de noite, foi lá e pegou o filho dela morto e colocou no lugar do meu filho, debaixo do meu colo, e pegou o meu filho vivo e levou para debaixo do colo dela. Ela pegou o meu filho vivo e colocou debaixo do meu colo o filho morto dela. Só que a outra roommate disse a mesma coisa. Não, quem fez isso foi ela, eu sou a verdadeira mãe. E num tempo quando não havia exame de DNA, como provar quem era a mãe verdadeira? E aí, missionária Tatiane entrou a sabedoria do nome de Deus. E Salomão disse: bom, vamos resolver esse negócio agora. Soldado, faz o seguinte: qual foi a ordem que ele deu para o soldado? Corta a criança ao meio, metade para cada um. Parecia uma palavra severa, uma palavra desumana, não é? Poxa, isso é um monstro para fazer um negócio desse. Mas não era isso. Na verdade, havia sabedoria de Deus escondida naquela atitude. Corta a criança ao meio e dá metade para cada um. E pronto, acabou o problema. E aí, como foi que a mãe falsa reagiu? Se é isso mesmo, nem eu nem ela. Pode cortar mesmo. Agora, uma mãe vai dizer isso, minhas irmãs, vocês que são mães, vamos falar uma coisa. Vendo seu bebê pendurado na mão do soldado, você vai, não. Uma mãe verdadeira jamais vai falar uma coisa dessa. Se não, a mãe verdadeira entrou em desespero. Disse: não, não é, pelo amor de Deus, não faça isso. Faz o seguinte: pega a criança e dá para ela. E aí o rei Salomão, do alto da sabedoria, que é a coisa principal que Deus dá sem lançar em rosto, que é fundamental para o líder cristão, ele disse: eu já sei que é a mãe. Pega a criança inteira e dá para essa que disse para dar para mim. Essa mãe. A mãe de verdade prefere perder a companhia do filho que perder o mundo. Sabedoria, não é? Sabedoria. Então, sem dúvida alguma, a sabedoria é a coisa principal. É claro que a gente não tem mais esse tipo de problema hoje em dia, mas há outros problemas que muitas vezes requerem uma medida importante de sabedoria por parte de qualquer pessoa que exerce o ministério cristão. Muito bem. Graças a Deus. Sendo assim, nós vamos ver na Bíblia hoje como Deus nos ensina sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Como Deus nos ensina sabedoria através de 4 fontes bem inusitadas. Mas antes de entrar nessas 4 fontes de sabedoria pequeninas como são, nós vamos nos preparar para isso, entendendo algumas coisas. Repita comigo. Coisas pequenas podem provocar grandes resultados. Coisas pequenas podem provocar grandes resultados. Coisas pequenas podem provocar grandes resultados. Cantares capítulo 2, verso 15, fala sobre as raposinhas pequenininhas que são capazes de entrar na vinha e produzir um estrago absurdo. Há um episódio na Bíblia quando Deus
orientou Sansão. Ele lançou mão de 300 raposinhas e com elas destruiu a seara dos filisteus. Pequenas coisas podem produzir grandes resultados. Diga comigo, pequenos recipientes podem esconder grandes conteúdos. Pequenos recipientes podem esconder grandes conteúdos. É verdade. Marcos capítulo 4, versículos 31 e 32, fala da pequena semente de mostarda que esconde uma grande árvore. Eu até trouxe aqui uma das maçãs lá de casa, eu gosto muito de maçã. E eu trouxe uma delas e vou levar de volta. A menos que alguém peça, aí não tem jeito, tem que dar a pedida aqui. Lá é que a gente pede, né? Mas se ninguém pedir, eu vou levar de volta para casa. Mas eu trouxe essa maçã, meus irmãos, pelo seguinte: qualquer pessoa pode, sem muita dificuldade, calcular a quantidade de sementes dentro de uma maçã. Verdade ou não? Eu não sei o número exato, queria que a Bíblia examinar, mas eu imagino que seria difícil calcular. Quantas sementes vocês acham que pode existir dentro de uma maçã comum? 4, 6, 10. Por aí, né? Mas a pergunta não é quantas sementes cabem dentro de uma maçã, como alguém já disse. A pergunta de $1 milhão é: quantas maçãs cabem dentro de uma semente? Quantas maçãs cabem dentro de uma semente? Você planta uma semente de maçã, nasce uma macieira, vai produzir várias maçãs, cada uma com um monte de semente dentro, e se forem plantadas, vão produzir uma floresta. Meus irmãos, eu queria mostrar para vocês aqui, apresentar a vocês, na verdade, isso aqui não é uma maçã, isso aqui é uma macieira. Verdade ou não? Isso aqui é uma floresta de macieiras, se for plantado. Não é? Isso só vem reforçar o que nós acabamos de dizer juntos. Vamos repetir. Pequenos recipientes podem esconder grandes conteúdos. Nunca despreze esse irmão que está do seu lado. Nunca despreze essa criança que está andando no corredor. A gente não tem a menor ideia do potencial de Deus encapsulado na vida do ser humano comum. Quem via o pequeno Davi pensaria assim, mulher de sargento. Estava ali um rei, né? Plantado pelo menino. Verdade? Um grande que está falando dele. A gente está ali, o homem que Deus vai usar para revolucionar a federação, uma mulher que Deus vai usar para começar um novo avivamento na América. Verdade ou não? Então, pequenos conteúdos escondem pequenos invólucros, pequenos recipientes podem esconder grandes conteúdos. Além do mais, nós temos em nós a semente da palavra de Deus. Olha aí. A semente da palavra está em nós. Repita comigo, é perigoso julgar as pessoas pela aparência. Perigoso julgar as pessoas pela aparência. Muito perigoso. Porque ou nós vamos correr o risco de depreciar o valor daquela pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, ou vamos para o outro extremo, que é idolatrar aquele ser humano comum criado à imagem e semelhança de Deus. Os dois extremos são perigosos. O ideal mesmo é não julgar as pessoas pela aparência. João, capítulo 1, verso 46, apresenta Natanael, carregado de preconceito, respondendo a pergunta de Filipe com uma palavra estranha. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Querido, né? Julgando pela aparência. E quem veio de Nazaré foi o Filho de Deus. Deus encarnado. Por último, diga comigo, grandes revelações estão disponíveis para quem souber enxergar. Lá em Gênesis capítulo 28, verso 16, Jacó, extasiado pela visão da escada, sobre a qual os anjos subiam e desciam, acabou desabafando. Certamente Deus estava aqui e eu não sabia. Uma noite simples como essa, meus irmãos, uma noite fria de inverno, Deus pode revolucionar a minha vida e a sua.
fria como essa, alguma coisa extraordinária de Deus pode começar na minha vida. Eu vi uma vez um testemunho, para ser sincero, nunca examinei a fonte do testemunho, mas ouvi no Brasil há muitos anos, numa igreja aqui na América, um culto no meio de semana, havia nevado muito, e o pastor não morava na cidade, ele havia orientado o diácono, que morava perto da igreja, dizendo o seguinte: olha, se nevar demais, eu não tenho como chegar aqui, mas você, que mora perto da igreja, abra a igreja, vamos cumprir nosso compromisso com Deus, abra a igreja. Se alguém aparecer, bem, se não, abra a igreja e depois de uma certa hora, fecha e vai para casa. E o diácono, que morava vizinho à igreja, disse: bem, pastor, pode deixar. E uma noite daquelas, caiu uma tempestade de neve violenta, e o diácono abriu a igreja, ficou sentadinho lá, pensando, eu acho que ninguém. Ele ficou contando os minutos para poder fechar a igreja e ir para casa. De repente, para uma carruagem na frente dele. E da carruagem desce um casal trazendo um menino, um adolescentezinho, júnior. E o diabo se surpreendeu com aquela visão. Mas ele recebeu o pessoal e o casal entrou com o menino. E o senhor se apresentou e disse: olha, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus. Graças a Deus que a igreja estava aberta. Porque nós estávamos em casa falando de Jesus para esse menino e ele resolveu entregar a vida dele para Cristo. E nós pensamos, se a igreja estiver aberta, vamos levá-lo lá na igreja para orar com ele na casa do Senhor. Nós trouxemos esse garoto aqui só para fazer a oração da confissão, que ele quer entregar a vida a Jesus. E o diabo ficou muito feliz. Eles começaram a orar para aquele menino. Foi a única coisa que aconteceu naquela noite, foi essa oração, entregando aquele menino a Jesus. Depois o diácono fechou a porta e foi embora. Mas o diácono perguntou para o menino: escuta, menino, qual é o seu nome? Charles Spurgeon. Considerado o príncipe dos pregadores, maiores pregadores da história. Esse irmão nunca desprevendia das coisas pequenas. Nós somos treinados a valorizar as coisas pelo tamanho, pelo formato, pela quantidade, pela imensidade. E muitas vezes a sabedoria de Deus está escondida em coisas. Quantos acampamentos começaram? Com 2 ou 3 jovens orando. Vamos lá então? Então vamos aos 4 seres que encapsulam neles uma boa medida de sabedoria de Deus, e isso vai nos ajudar a aprender princípios para a liderança cristã. O primeiro deles, a formiga. O que a formiga tem para ensinar para um líder cristão, para o pastor Sérgio Elias, o obreiro de Deus? Formiga, sem dúvida alguma, tem muito a ensinar sobre organização e planejamento. Vamos ler os textos? Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Provérbios capítulo 30, versos 24 a 28. Provérbios 30, 24 e 28. Eu vou pedir, meus queridos, se vocês me ajudem, cada um lendo um verso, por favor. Não pode escolher um verso para ler. Provérbios capítulo 30, 24 a 21. Quem encontrar pode começar. Provérbios 30, 24. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. 25. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, em bandos se repartem. A aranha apanha com as mãos, e esta não faz no peito.
Obrigado, querido. Então nós temos 4 bichinhos pequeninos e praticamente insignificantes, não é? Se uma formiga passar perto do seu pé, o que você é tentado a fazer imediatamente? Sem nenhum remorso, não é? Sem nenhum medo de ser processado, indiciado, não é? No entanto, a Bíblia diz que a formiga tem muito que ensinar. Provérbios capítulo 30, versículo 24 e o 25, diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra que são, porém, mais sábias do que os sábios. Olha que coisa absurda. Mais sábia do que os doutores. A formiga, um pouco sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Então eu, como líder cristão, como obreiro de Deus, preciso observar com cuidado as formigas. Até porque o sábio Salomão também disse: observa a formiga, ó, preguiçoso. Então a formiga tem alguma coisa a ensinar-me em termos de organização e planejamento. As formigas são insetos sociais, pois vivem em uma comunidade na qual os indivíduos dependem e protegem uns aos outros. Geralmente os formigueiros são extremamente movimentados. Quando era garoto eu gostava disso, quando destruir formigueiros, abrir formigueiros, só para ver como é que a coisa acontecia lá dentro, coisa de criança. Ainda assim, a vida no formigueiro pode ser caracterizada pela organização. As formigas têm funções diferentes no formigueiro, sendo que tais funções variam dependendo da espécie da formiga. Na verdade, há 3 castas muito comuns dentro de cada formigueiro. As rainhas são as responsáveis pela continuação da espécie, são as únicas a reproduzir por ovos. Os machos, as formigas machos, curiosamente não trabalham, vivem por semanas ou anos até que cumpram a sua única missão. A única coisa que os machos fazem é copular com a rainha. Depois morrem. E as operárias? As operárias, por sua vez, são a maioria no formigueiro. A grande maioria de formigas em todo o formigueiro são as operárias. São todas fêmeas. São responsáveis pela limpeza. Irmãos, qualquer semelhança aqui é mera coincidência. São responsáveis pela limpeza, por procurar comida e água, cuidam da rainha, tomam conta das larvas, protegem os filhotes e elas dão segurança ao formigueiro. Em algumas espécies, existem vários tipos de operários, como, por exemplo, as formigas soldado. Bom, o fato é que Salomão destaca essa capacidade que a formiga tem de se antecipar. Porque Salomão disse que as formigas preparam o seu mantimento quando? No verão. As formigas não esperam o verão para começar a acumular mantimento. É curioso, né? Enquanto a formiga está trabalhando no verão, a cigarra está cantando, não é? Cantarolando. E a formiga trabalhando, juntando mantimentos, folhas e gravetos, porque a formiga sabe, porque o Criador informou para ela, já está capsulado na natureza da formiga, esse conhecimento, que o verão não vai durar para sempre. Tem muita gente que vai aprender com a formiga ainda, que o verão não vai para sempre. A formiga já aprendeu que a alegria do verão, a exuberância do verão, o calor do verão, vai acabar e ele vai dar lugar ao inverno. Quando o inverno chega, então, e todos os seres da floresta que brincaram no verão vão se esconder nas tocas, alguns vão entrar até em hibernação, vão dormir o inverno inteiro, a formiga tem comida de manhã, de tarde e de noite. O que isso tem a ver com o obreiro cristão, com o líder cristão? Meus irmãos, minhas irmãs, nós que trabalhamos na vida de Deus, nós que amamos o serviço do Senhor, nós sabemos que o verão não dura para sempre. Essa é uma lição muito importante para o líder. Existem estações na nossa vida que são verdadeiros verões, né? Existem aquelas estações na vida do líder que parece que tudo dá certo. Tudo funciona. Tudo quanto é oração é respondido. Não é verdade? Tudo que você projeta dá certo. E você até começa a achar que Deus tem um mimo, um demo com você. Verdade ou não? Já passou por um verão desse?
uma estação na vida onde tudo, eu não sei, pode ser que alguém aqui esteja vivendo um verão desse. Uma estação onde tudo está funcionando exatamente como você pensou e melhor ainda. Mas no pastorado, há alguns anos, eu já aprendi que o verão não dura para sempre. Já aprendi. Já aprendi que os cultos não ficam cheios para sempre. Não é verdade? Já aprendi que os grandes amigos do ministério não ficam com a gente para sempre. Essa é uma lição dura. Já aprendi que aquelas pessoas que muitas vezes juram fidelidade a você não se mantêm fiéis para sempre. Gente, verão não dura para sempre. Quem já aprendeu isso? Diga-me. Amém. Já perceberam que nem nós mesmos estamos os mesmos? Até nós estamos envelhecendo. Esse é o tipo de coisa que não tem como a gente repreender, amarrar, tomar o sangue, não tem jeito. E existem certas oportunidades na vida dos irmãos que têm que ser aproveitadas no tempo certo. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter condição de aproveitar as oportunidades por falta de vigor. Jesus falou para Pedro, por enquanto você não consegue. Vai chegar o tempo que eu vou ter que esperar pela noite. Não perde tempo não, Pedro. Vai pegar o evangelho, vai fazer a obra. Fica adiando para depois da aposentadoria. Quando eu aposentar eu vou trabalhar para Jesus. Aí não tem que te pegar pela mão, você não vai mais levantar do carro. É agora. E na verdade, meus irmãos, o melhor tempo para trabalhar para Jesus é quando você está muito ocupado. Eu já aprendi que Deus só procura pessoas ocupadas. Deus não chama desocupado. Verdade ou não? Quem você procurar na Bíblia que foi chamado pelo Senhor para trabalhar estava fazendo alguma coisa. Diga o nome de alguém aí. Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Quem mais? Davi está fazendo o quê? Apacentando, fazendo banho de jeito. Pedro fazendo o quê? Pescando. Paulo fazendo o quê? Perseguindo a igreja, mas estava ocupado. Você olhou e falou assim, menino, vai ser bom na minha mão. Olha como ele é. Sério, perseguindo os crentes. Entrar na vida dele, mudar o coração dele, começar a canalizar essa seriedade aí para o bem, para a obra, muito vai ser uma Deus. Pastor, não tenho tempo. É você mesmo que Deus quer. E quem tem tempo não está nem aí para a obra de Deus, minha gente. Amém? Então, nós aprendemos que o verão não dura para sempre. Por isso é importante armazenar recursos. Olha aqui, minhas queridas formiguinhas de Jesus, homens e mulheres, né? Mais sábios do que os sábios, vocês são, diz a Bíblia. Olha aqui, aqui está o mantimento. Aqui é a provisão para a gente armazenar. Amém? Eu não posso esperar entrar numa crise para começar a estudar a Bíblia. Eu não posso esperar chegar à dificuldade para começar a consagrar, fazer jejum e orar. Eu tenho que armazenar. Bem-aventurados e salmos. E aquele homem que faz o quê? Que não roda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos conhecedores, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos conhecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Então há um armazenamento aí, não é? Há um investimento, um cuidado, há um posicionamento junto às correntes das águas. Palavra de Deus, vida de oração, pureza de coração. Essas coisas todas representam o investimento que a formiguinha faz no verão. E aí, quando vem o dia mau, que Paulo mencionou, cuidado, porque o dia mau vai chegar. O dia mau não é segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. O dia mau é um dia imaginário, um dia que pode ser qualquer dia da semana. É aquele período de inverno que chega na vida da gente. Quando aí as coisas começam a dar errado, parece que Deus não está ouvindo, parece que meu jejum não chega ao Senhor, parece que minha oração não passa do teto. Quanto mais eu busco, mais dificuldade eu enfrento. Meu Deus, é muita luta. Entrou no inverno. Só que não vai entrar com o armário vazio. Aleluia. Aleluia. Armazenado no verão. Amém.
Vocês que estão vindo aqui na escola bíblica hoje, amanhã e domingo, vocês são formiguinhas de Jesus, armazenando no timento. Amém? Amém. Vocês vão estar algumas voltas de vantagem em relação a outros. Quando o inverno chegar, haverá multimídia. Então, o que é que a formiguinha tem para ensinar para o obreiro cristão? Organização e planejamento. Ela é organizada no interior do formigueiro, cada formiga no seu lugar, a rainha no seu lugar, o macho no seu lugar, a operária no seu lugar. Isso é importante também na igreja. Cada um tem o seu lugar. As coisas começam a complicar quando uma formiga tenta tomar o lugar da outra. Se eu estivesse no ministério de louvor, esse negócio não ia ser assim, mas você não está, meu irmão. Quem está é quem Deus colocou lá, ué. Cada formiga no seu lugar. É assim mesmo. Amém? Amém. Não, se eu fosse o pastor dessa igreja, você não é o pastor dessa igreja. Graças a Deus que você não é o pastor dessa igreja. Você não sabe o que é ser pastor. Se soubesse, você não ia querer ser nunca. Eu desejando o lugar do pastor. Eu às vezes falo isso na minha igreja. Desculpa, pastor, não estou bem à vontade para falar isso aqui. Estou bem à vontade. Espero que eu não esteja chocando os irmãos. Não, Né? fica à vontade. Mas olha, na minha igreja eu falo isso para o povo. Gente, vocês estão... Não, pastor, porque o senhor podia... Gente, peraí. Olha, você tem certeza que você gostaria de estar no meu lugar? Sabe? Dura coisa está pedindo. Porque se eu pudesse, eu estaria no seu, sentadinho no banco, vindo só para adorar, louvar a Deus. Tal. Não tenho ideia do número de decisões que um pastor tem que tomar e não pode errar. Pelo amor de Deus. Não, se eu estivesse operando lá na técnica, esse negócio não está. Cada formiga no seu lugar. Eu não sei como é que a irmã do Ministério Infantil não ouviu essas coisas. Não, você não é do Ministério Infantil. Olha por ela e apoia ela. Dá uma sugestão para caramba. Deixa cada formiga no seu lugar. As formiguinhas ensinaram isso para a gente, não é? Quem pode dizer graças a Deus? Então vira para alguém perto de você e diz, olha, essa palavra do pastor eu acho que é para você. Vira para você. Graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Bom, vamos sair da formiguinha então. Vamos mudar de bicho. Próximo bicho. Coelhinho. Em Provérbios capítulo 30, que nós já lemos, mais precisamente no versículo 26, na minha versão a palavra é arganaz. Em outras versões, coelho. Tem alguma palavra diferente em alguma outra versão? 26? Tem versão que são só essas duas, né? Coelho ou arganaz. Arganaz. Tanto o coelho quanto o arganaz se refere ao mesmo ser, ao mesmo bichinho. É um coelhinho. Coelhinho silvestre, né? Selvagem. Salomão disse que nós temos muito para aprender com esse coelhinho. O coelhinho, por sua vez, como vocês podem perceber, ele é um exemplo fascinante para todo obreiro, um exemplo de autoconhecimento e humildade, porque o texto diz, Provérbios 30, 26, que os coelhinhos, ou os arganazes, sendo um povo débil, sendo um bichinho bem fraginho, bem fraquinho, do ponto de vista da compreensão física, contudo, ele dá um exemplo absurdo de autoconhecimento e de humildade, porque ele faz a sua casa na fenda das rochas. Porque esse arganaz, ou esse coelhinho, sabe que ele não tem como competir com os grandes predadores à sua volta, ele não tem como se proteger da águia, uma das suas predadoras prediletas, principais. Ele então faz a sua morada nas fendas das rochas. Até porque se ele estiver bem escondido, mesmo um urso, um lobo, um animal feroz, não vai conseguir enfiar a pata até o fundo da fenda da rocha para capturar o coelhinho. Então,
O que o Coelhinho está ensinando para o obreiro, para o líder cristão, para o pastor Sérgio Elias e para quem quiser aprender? Autoconhecimento. O líder cristão tem que ter como característica o autoconhecimento. Saber das suas limitações. O Coelhinho já entendeu que ele é limitado no tamanho físico. Então ele tem que compensar a sua limitação com criatividade. Já que eu não posso competir com os grandes predadores, se eu andar por aí a campo aberto, eu me torno presa fácil para os meus predadores. Eu preciso me esconder. Eu preciso dificultar a minha captura. Meus irmãos, qual é o predador mais feroz do cristão? O diabo. Por isso, o líder cristão, o obreiro cristão, e o crente de uma forma geral, não pode sair por aí, campo aberto, entrar em qualquer lugar, sair de qualquer lugar, fazer qualquer coisa, porque ele se expõe. Ele precisa se esconder. E qual é o esconderijo do cristão? Qual é o esconderijo do obreiro cristão? Altíssimo. Não é isso que o Salmo diz? Aquele que habita aonde? Eu não posso sair debaixo do Senhor. Eu não posso sair da presença de Deus. Meus queridos, uma vez um pastor amigo meu, o pastor José Luiz, pastor no subúrbio do Rio de Janeiro, me contou uma experiência que eu nunca mais me esqueci. Disse que um dia ele estava passando por um desses invernos da vida, que o obreiro passa, passando situações difíceis, crises financeiras, problema de enfermidade na família, problemas na própria igreja, igreja se dividindo, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele disse que um dia, num momento de muita tristeza, ele foi para o quintal da casa dele e sentou na escada da cozinha, do lado de fora. Ele sentou, ele começou a chorar e começou a falar com Deus. Ele começou a dizer: Senhor, é muito difícil. Eu deixei tudo para te servir, eu disse sim para o teu chamado. E está tudo dando errado, está tudo dando errado comigo. Ele começou a, me contando que ele começou a arrancar as gramas, os capins do chão, perto do degrau da cozinha, do lado de fora, chorando e falando com Deus. Não, você não vai desistir, eu vou deixar o ministério, vou deixar a obra, vou fazer outra coisa na vida, está muito difícil. E o pastor Zé Luiz disse que, de repente, veio uma cobra no quintal. E a cobra veio na direção dele. Quando a cobra chegou bem perto dele, um momento de reflexo, incontido, ele meteu a mão e pegou a cobra pela cabeça. Ele não pensou, foi um ato de reflexo. Ele pegou aquela cobra pela cabeça e aí ele viu o que ele havia feito, porque a cobra começou a se enrolar na mão dele. Ele foi sentindo aquele troço gelado enrolando na mão dele, e aí ele foi pensar o que ele tinha feito sem intenção. Se eu soltar essa cobra, ela me morre. O que eu faço? O Espírito Santo falou assim: pois é, meu filho. Quando eu chamei você para trabalhar para mim, para me servir na minha casa, você pegou a cobra pela cabeça. Você aceitou o desafio de me servir contra Satanás. Todo aquele que aceita o meu chamado, todo aquele que trabalha no mercado, pegou a cobra pela cabeça. De vez em quando ela vai se enrolar em você. Agora você vai ter que seguir. A escolha é sua. Se você largar agora, você já tem muita dívida, já pegou muito evangelho, já deu muitas almas. Se você desistir, Satanás vai te cobrar como juros em relação monetária. Você já fez para mim. O que eu faço? Você pode ser repente esmagado a cabeça dela. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria. Quem é que dá sabedoria, gente? Como é que o cara vai aprender um negócio desse, né, pastor? Só o Espírito Santo. Só permitiu aquele incidente aí. Disse: bom, se você é assim, então vai ter que esmagar, meu filho, então aqui morre. Você não pode largar o ministério, tá bom, né? Já pegou. E aí ele começou a apertar a cabeça da cobra, e quando começou a apertar, ele começou a sentir a presença do Espírito Santo renovando o coração dele. Ele começou a dizer: Satanás, eu não vou desistir, tá difícil, tá pesado, mas o Senhor me chamou, eu disse sim, e agora eu vou até o fim.
Quando ele largou, a bicha estava. Nós não podemos sair do esconderijo, queridos. Aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. É verdade? Já parou para pensar? Tudo que você já fez para o Senhor até hoje está no caderninho de Satanás? Se você desistir, ele vai te cobrar tudo isso com juros. Cada pessoa que você falou do amor de Deus, cada pessoa por quem você orou, cada crente que você ajudou a voltar para o Senhor, foi desviado. Vamos lá. Então o coelhinho nos ensina a respeito de autoconhecimento. Eu preciso conhecer as minhas limitações. Eu sei que eu não sou nada sem o Senhor. Eu sei que sem a graça de Deus eu não tenho como competir com o mundo espiritual, mas aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Enquanto eu estiver escondido em Deus, a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Eu estou protegido. Muitos obreiros bons não aprenderam ainda com o coelhinho a reconhecer sua auto-limitação e assim humilhar, se escondendo do Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Terceiro serzinho bem significante, que também tem encapsulado nele uma boa medida da sabedoria divina. Deus escondeu sabedoria. Provérbios capítulo 30 chega a dizer que os gafanhotos, verso 27, não têm rei. Contudo, marcham todos em bandos. Então o gafanhoto nos ensina sobre unidade e trabalho em equipe. Um gafanhoto não representa perigo algum. Mas uma nuvem de gafanhoto empobrece um fazendeiro da noite para o dia. Quebra o poderoso fazendeiro. Separados, meus irmãos, nós fazemos alguma coisa mais bonita. Nós provocamos um estrago. Por isso que uma das intenções de Satanás, seus projetos mais sérios, é dividir o povo. O Senhor chegou a dizer que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Satanás sabe disso. Tudo o que ele precisa é dividir uma igreja, é dividir obreiros, dividir uma liderança, criar qualquer tipo de animosidade, de desentendimento, para que não haja mais entendimento, comunhão, unanimidade, porque aí nós perdemos o nosso poder de trabalho de equipe. Mas o gafanhoto, sendo um povo que não tem rei, marcham em bandos, trabalham de maneira organizada, em unidade, em equipe. E é importante que o obreiro cristão entenda esta verdade, esse princípio fabuloso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. Sua força, ou a força do gafanhoto, está na unidade. Isso ressalta a importância de fazermos parte ativamente de uma boa igreja, como essa aqui, e nos movermos na mesma direção desta igreja, a fim de causarmos grandes estragos no reino das trevas. O crente que escolhe a solidão, o isolamento, e que não se envolve na vida e nos eventos da igreja, está se levantando contra a própria sabedoria de Deus. Quem pode abrir e ler Provérbios capítulo 18, versículo 1? Provérbios 18, verso 1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Obrigado, irmão. Aquele que se isola, na verdade, está se rebelando contra a sabedoria do Senhor. Sabedoria que já está encapsulada no pequeno gafanhoto. O gafanhoto sabe que só pode se trabalhar em equipe. Amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se quisermos obter grandes conquistas, temos que abrir mão do egoísmo, dos gostos pessoais e andar em unidade, falando a mesma linguagem dos nossos líderes.
a mesma linguagem que nós. Por último, lagartixa. Provérbios 30, verso 28, fala que o gecko, que é a mesma lagartixa, em algumas versões aparece a aranha, que se apanha com as mãos, está contudo nos palácios do rei. Vou falar uma coisa aqui, antes de terminar. Eu não sei quem aqui vai poder se identificar com isso, né? Mas eu me lembro quando eu era menino. Lá em casa, na casa do meu pai. A gente morava numa casa muito simples, lá no Brasil, muito simples. E era interessante porque de vez em quando apareciam umas lagartixas na parede. Taruíra? Interessante, né? Era taruíra. Então aparecia lá umas taruíras, né? Lagartixas na parede. Eu gostava de ver aquele negócio, eu era menina, eu gostava de ver. E de vez em quando ela caía da parede, espetava. Eu jamais imaginei que um dia Deus iria me ensinar sabedoria através de uma lagartixa. Porque o texto diz que a lagartixa, esse bichinho do qual muita gente tem repugnância, né? Despreza, ela tem sabedoria para ensinar ao ovelho. Será que essa lagartixa tem para ensinar o pastor Sérgio Elias? Tem muito para ensinar sobre ousadia e criatividade. Porque o texto diz que a lagartixa, contudo, embora seja tão pequena que pode se apanhar com a mão, ela entra nos lugares mais inusitados porque ela é ousada, nos papacis do povo. A mesma lagartixa que andava lá no casebre do seu livro de faria, meu pai, quando era menino, ela é capaz de entrar na Casa Branca se deixarem. E não tem serviço secreto que vai barrar para a lagartixa. A lagartixa é capaz de entrar na Casa Branca, queridos. Verdade ou não? Verdade, ela pode entrar devagarzinho. Com ousadia. Lá vai ela. Ela pode passar pelo presidente e se esconder debaixo de algum móvel riquíssimo na cama. Uma coisa fantástica, não é? Isso tem a ver comigo e com você, companheiro de Deus. Terminado, nós começamos falando aqui que não se deve desprezar uma pessoa pela cabeça, pelo tamanho. Tá? Nunca despreze o dia das coisas pequenas. Você não tem ideia para onde o Senhor está levar você. Onde o Senhor vai produzir você. Você pode olhar para você mesmo e pensar, não posso ter uma lagartixazinha bem grande, até pensei que entrar nessa lei aí, agora não sei se eu vou entrar, estou até meio chateado, porque pelo que eu estou vendo, não vou ter direito. Não, calma. Vai no passo com a lagartixa. Amém? Ousadia e criatividade. Calma, você não perde a elegância. Porque com Jesus não tem lugar onde você não possa entrar, possa ser. Está vendo a televisão americana esses dias? Tem muito tempo. Um grande ator de Hollywood se converteu. Ele é da família dos Baldwin, Alec Baldwin, é um dos irmãos dele. E esse indivíduo era conhecido como doido, sabe? Assim, completamente desbaratinado, metido nas drogas. E eu vi contando testemunho da conversão dele. Stephen Baldwin. E o curioso que no testemunho disse assim, o americano perguntou para ele, o entrevistador, como é que ele se converteu? Ele disse, não, porque minha mulher, ela tem, ou tinha, uma empregada brasileira. Conhece essa história? É aqui de Nova York, uma crente brasileira. Trabalhava na casa do Stephen Baldwin. Saía essa empregada, ele estava lá, todo dia era briga, eu e minha mulher, briga, confusão, bebida, droga, agressão, e essa empregada sabendo aquilo, orava pela gente. Um dia ela foi, minha mulher não aguentava mais, ela convidou minha mulher para ir na igreja dela, eu fui na igreja brasileira, em New Jersey. Minha mulher voltou em casa e me falou, não, você tem que ir nessa igreja. Aí eu fui, peguei a vida para Jesus. Você sabe o nome dessa brasileira? Nem eu. Lagartixazinha, ó. Lá na casa do Steve Baldwin. Tem lagartixa
lagartixa aqui nessa noite. Deus vai levar você para situações que você não tem nem ideia. Quando você vê, já está lá no lugar de Deus. Amém. Amém. Ousadia e criatividade. Você acredita, meu irmão, minha irmã, que por conta do seu envolvimento com o ministério do Senhor vai cuidar das coisas que são relativas à sua vida para você? Aleluia. Eu creio Você nessa acredita pessoa. nisso? De verdade. Quando você se ocupa com o trabalho de Deus, o Senhor se ocupa com aquilo que te pertence. Aleluia. E você sendo imigrante, morando em terra estranha, um dia você vai lá na formatura do seu filho, no college. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Tem fé para acreditar que você vai com uma lagartixazinha, olha, cheirando a Clorox, né? Filho doutor, filha doutora. É verdade. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com a sua vida também. Por isso o sábio não está apontando agora para os grandes nomes, mas para as coisas pequenas, porque é muita sabedoria encapsulada. Não tem tempo para a gente continuar falando. A gente poderia ficar aqui um tempo ainda falando dessas coisinhas pequenas nas quais Deus encapsulou, Deus recheou de sabedoria. E nós já falamos no princípio que há grandes revelações disponíveis para quem puder enxergar. Toda vez que você, de agora em diante, toda vez que você se deparar com uma formiga, lembre-se que a sabedoria encapsulada nela para você. Toda vez que você andar pela rua e ver por aí, pelos campos, um coelhinho, lembre que Deus encapsulou sabedoria naquele bichinho para você. Toda vez que você, em algum momento, se encontrar com um gafanhoto, ou numa fotografia, ou de verdade, lembre-se de trabalhar em equipe. Toda vez que você se encontrar com uma gecko, tem um famoso aí de uma empresa de seguro, né? Famoso. Tem um nome singular. Toda vez que você der de cara com uma lagartixa, seja em fotografia ou na vida real, lembre-se que a sabedoria encapsulada nela para todo homem e mulher que quer servir a Deus com excelência. Não pare de olhar para as coisas grandes. Continue admirando os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia e na história. Mas, hoje eu quero deixar com vocês aqui coisas pequenas, recheadas de sabedoria de Deus para nos ajudar a realizar e praticar um ministério agradável. Amém. Diga graças a Deus. Obrigado, pastor Erivaldo. Obrigado, meus queridos irmãos. Tenho certeza que Deus está apenas começando hoje aqui. Coisas extraordinárias que Ele vai fazer amanhã e no domingo, através dos irmãos e irmãs que Ele com certeza vai usar aqui para a glória dele. Mas vá para casa hoje com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado pelas suas alegrias. Os irmãos ensaiaram aí, mas não dá para ficar. Fazer um playback desse hino, né? Mas amanhã dá, né? Dá, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Está bênção, graças a Deus. Né? Nós vamos tirar os dízimos de ofertas para abençoar a obra de Deus. Também você tem a oportunidade, né, de fazê-lo segundo, né, sua disponibilidade. Glória a Deus. E eu vou chamar aqui o diácono Felipe, restaurando os dízimos de ofertas. Amém? Glória a Deus. Só tem você aqui, irmão. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Quem gostou da palavra? Amém.
Quem guardou no coração? Amém. O que você vai fazer com ela durante a semana e o resto da sua vida? Amém. Fique de pé. Vamos adorar o nome do Senhor com os dízimos e as ofertas. Levante seu dízimo, sua oferta para cima. Senhor, meu Deus. Senhor Deus e Pai, digno de todas as honras e todas as glórias, soberano e eterno Deus, Deus de maravilhas. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por estar aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, por poder vir na Tua casa, Senhor, sem olhar, Senhor, as barreiras, Senhor, que encontramos no frio, Senhor, cansaço, meu Deus, Senhor, todos saíram aqui trabalhando, meu Deus, cansados no dia de hoje, numa sexta-feira, Pai. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, a vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Abençoe os seus celeiros, Senhor, nunca deixe de faltar, Senhor. E que se chegar o inverno na nossa vida, Senhor, tudo que aprendemos aqui hoje, Senhor, venha, Senhor, florescer em nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, oh meu Deus, possamos, Pai. Ao grande, Senhor. Deus, daquele que não pode dar nada, Pai. Mas, Senhor, Tu sabes, Senhor, o coração, meu Deus. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para cantar o louvor. Amém. Vem, Malaia.
tchau. Só Deus.